Olá, hoje vamos falar um pouco sobre os computadores da segunda geração. Ele foi iniciado em 1955 e durou até 1965. Ele foi marcado pela substituição da válvula a vácuo pelo transistor, que é um componente menor, mais barato e mais eficiente. Bardeen, Brittain e Shockel foram os desenvolvedores desses transistores, que foi criado pela empresa Bell em 1947. Na década de 50, passaram a integrar nos painéis dos computadores o silício, que é um componente, um material que é muito abundante na crosta terrestre. Ele pode ser encontrado na argila, no granito, no quartzo e na areia. Os transistores eles eram muito menores do que as válvulas a vácuo, não exigia tempo de pré-aquecimento, consumia menos energia, era mais barato, tinha maior durabilidade, gerava menos calor e era mais rápido e confiável. Isso aqui é uma válvula a vácuo, parecia uma lâmpada, consumia muita energia, aquecia muito. Isso aqui é um transistor. Esse aqui é o ENIAC, um computador da primeira geração. Cada pontinho desse aqui é uma válvula a vácuo. Então tinha que usar muitos para poder fazer funcionar. E isso consumia muita energia, tinha um custo muito alto. Isso aqui eram as válvulas a vácuo, parecia uma lâmpada mesmo. Esse aqui é o ENIAC, que ele pesava aproximadamente 30 toneladas. Diferente do IBM, que é da segunda geração, que pesava 890 quilos, uma diferença bem grande, e ele ultrapassou a marca de 10 mil unidades vendidas. Nesse mesmo período, foram introduzidas a linguagem Assembly, que também foi conhecida como uma linguagem simbólica. Em seguida, vieram as linguagens de mais alto nível, que era a Fortran e a COBOL, e no mesmo período surgiu o armazenamento em disco, que possibilitou ao usuário o acesso rápido aos dados desejados. Devido à maior facilidade e praticidade do transistor, muitos modelos de computadores surgiram, e o primeiro modelo de computador 100% transistorado foi o Tradiq, que foi produzido pela empresa Bell. Esse aqui é o PDP-1, que foi lançado em 1959, e ele ficou famoso devido ao fato de ter sido a criação mais importante na cultura hacking, e ele também foi o hardware original usado para jogar o primeiro videogame na história dos mini-computadores. Os computadores dessa segunda geração eles foram inicialmente desenvolvidos para serem utilizados como mecanismo de controle em usinas nucleares. Devido ao contexto histórico, ao fato da época, do contexto histórico que estava acontecendo na época, foi necessário ter essa evolução tecnológica de válvula a vácuo e transistor. Esse aqui é o IBM 1620, ele era um computador de palavra variável de comprimento decimal, e sua memória podia conter 20.000 a 60.000 dígitos decimais, aumentando de 20.000 em 20.000 dígitos decimais como incremento. Ele era muito utilizado pelos estudantes pelo fato de ter uma taxa de aluguel menor, mais barata mensalmente, e era aproximadamente $1.620. Ele era muito bom para os estudantes da época. Esse aqui é o Nivac 1108. Ele tinha 2 registradores de base de 18 bits e ele foi a primeira máquina com múltiplos processadores em série capaz de expansão para 3 CPUs e 2 CPI. Esse aqui era o CDC 3600. Ele tinha 48 bits e ele custava aproximadamente esse valor aqui, na época. A memória do CDC 1604, que é esse aqui e tudo isso aqui, ele tinha aproximadamente 32K de 48 bits, palavras de magnético, memória de núcleo, com tempo de ciclo de 6,4 microsegundos. Ele custava aproximadamente esse valor aqui em dólares, tá? Esse aqui é a IBM da série
7.090, 94 ainda, né? Ele foi vendido aproximadamente por esse valor e ele podia ser alugado mensalmente por esse valor aqui, que era bem caro na época, muito caro, nem todo mundo tinha condição. Ele usa 36 bits de comprimento da palavra com espaço de endereço de 32.768 palavras, que equivale a 15 bits por endereço. Na década de 50, o sistema operacional apareceu durante a segunda geração da computação moderna, que foi em 1955 até 1965, que foi a época de duração da segunda geração de computadores. Ele foi desenvolvido pela GM, para o computador IBM 701. Isso aqui era uma placa, um cartão de perfurado, que foi utilizado na primeira geração. E daí ele foi trocado por essas fitas magnéticas, que foi incrementado na segunda geração. Essa aqui era a fita cassete, que era também chamada de fita magnética, que eu acabei de falar. E era utilizada por ser considerada uma das maneiras mais viáveis, ou seja, era mais barato de armazenar informação. Eram informações, poderiam ser textos, fotografias e sons. A tecnologia da gravação magnética era utilizada nos gravadores de fita cassete, disquetes, discos rígidos e cartões magnéticos. Uma curiosidade sobre a Univac 1101 é que ela tinha 12 metros de comprimento e 6,1 metros de largura. Usava 7.000 ou 2.700 tubos a vácuo para seus circuitos lógicos. É muita coisa. Por isso que foi necessário a troca do tubo a vácuo para o transistor. E eu agradeço pela apresentação. Esses são os integrantes do grupo. E obrigada.